Salve, salve, galera! Começando mais um MesaCast da Perifacom. E hoje a gente vai falar de um dos melhores heróis do universo da DC. Sim, eu já vou começar com a régua lá em cima, porque eu sou fã do Batman e eu não tenho vergonha. Mentira, eu tenho vergonha às vezes. E eu não tô sozinha, eu trouxe o Manuel Taylor, o Carlos Vasquez. Falei certo, a gente ficou treinando. Correto. A gente ficou treinando, mas eu falei, não, vou perguntar ao vivo, porque aí se você tiver dúvida, você também já tira agora. A gente vai falar sobre Batman e esse universo incrível e muito completo que foi construído por anos. E para começar, Carlos, você pode ser o primeiro, porque você tem um podcast há mais de 10 anos, todo um trabalho, uma página... Sim. Dedicada ao universo do Batman, né? Exatamente. Eu apresento ao lado do André Canseira o podcast Mansão Wayne, que agora, esse ano, 2025, vai fazer 10 anos o podcast. E ele é parte de um site, de um portal que já existe, assim, desde sua essência, vai fazer 25 anos agora. Então, assim, é um projeto um pouco antigo, comecei bem novo. E tá aí até hoje, cara, tá firme e forte, cada vez crescendo mais. 2025 é o ano que a gente pretende crescer bem. Então, estamos aí com o Mansão Wayne. Além disso, eu editei livros sobre Batman, sobre o universo do Batman, um sobre o Homem-Aranha, inclusive, que não tem nada a ver com o Batman, mas foi um livro bem legal. E, pô, é isso. Além disso, eu já fiz quadrinhos, eu sou apaixonado por quadrinhos desde a vida toda, então... Caraca, olha a responsabilidade nossa, Manuel. A gente tá aqui com um cara que só trabalha 25 anos com isso. Ele é o próprio Batman em pessoa, né? Você é o Batman? Cara, queria ter um pouquinho do dinheiro dele, isso ajudaria bastante. A gente nunca viu ele e o Batman no mesmo lugar. Nunca viram. Exatamente. Mas, Carlos, a pergunta que eu quero startar aqui, o assunto é: por que o universo do Batman, ao longo dos anos, continua tão envolvente e várias histórias sendo criadas e jogo? Por que é tão envolvente? Cara, eu acho que o Batman é o tipo de personagem que ele cabe em quase qualquer tipo de história. Eu acho que dá pra ver, a origem dele é aquela coisa bem de detetive, aquela coisa meio... noir, né, baseado no Sombra, nesses personagens todos pulp, tinha essa coisa meio de crime, submundo, só que aí aos poucos ele foi sendo inserido nesse mundo de super-herói, com Superman, com tudo mais, e acabou tendo história no espaço, acabou tendo história em todo tipo de coisa. E aí, com o tempo ainda, hoje em dia, que dá para trazer toda uma problemática pro personagem, por ele ser um cara rico, que tal, abre para mais histórias ainda. Então é um personagem que, assim... Ele teve a sorte de ter grandes criadores por trás sempre, que conseguiram ir renovando o personagem e trazendo mais aspectos. E ele é muito maleável. Dá para você fazer histórias de qualquer gênero. Qualquer história que você pensar, você consegue falar, daria para fazer essa história com o Batman. Dá para fazer de algum jeito, assim. Então, o fato dele ser humano e, ao mesmo tempo, ele ter tecnologias que, dependendo da história, dá para ser uma tecnologia mais que um policial teria, um agente teria... ou que não existem, sabe? Que um Homem de Ferro teria. O Batman dá pra fazer tudo isso junto com ele. Então eu acredito que é um personagem muito maleável, muito adaptável para qualquer tipo de história. E que teve a sorte de ter muitos roteiristas muito bons, muitos artistas bons em torno dele. E você, Manuel? Que eu sei que você é muito fã. Então, eu gosto da ideia do Batman. É como ele falou, ele é um personagem maleável. E aí, como eu estudo muito questão de filosofia também, o Batman ele é um personagem extremamente filosófico. Porque ele se aproxima da gente em certos pontos, a gente pode encaixar ele em diversos lugares e aquilo se torna palpável. Então, dentro da Liga da Justiça, quem é mais próximo da gente? O que a gente consegue fazer? Como é que a gente consegue agir próximo ao Batman? Então, você precisa, obviamente, de muito dinheiro, você precisa de apetrechos, você precisa de uma fantasia, mas o que desenvolve o personagem, que torna ele próximo da gente, é justamente ele ser um humano, ele ser falho, ele ser problemático, ele ter coisas em torno dele que tornam ele muito mais próximos da gente. Então tem um livro se eu não me engano foi publicado pela Madras, eu não lembro o nome do autor, que é sobre estudos filosóficos do Batman. Uhum. E todas as gamas de sociais que abordam a criação do Batman são aquilo que consegue tornar ele entregue para a maior parte das pessoas. Então, tipo, é muito difícil a gente voar, muito difícil a gente... Né, sem apetrecho, sem o Homem de Ferro, como você falou. Sim. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ter uma visão social sobre como é que funciona o combate ao crime. Como é que a gente funciona com a dinâmica com o Gordon. Ou a dinâmica com o Alfred ajudando ele em todos os momentos dele. Então, esse núcleo que suporta o Batman torna ele um personagem muito mais palpável. E acho que boa parte disso é o que entrega ele para as pessoas, né? Com certeza.
Você acha que a existência do Batman em Gotham ajuda para a resolução de problema ou também é um problema? Eu gosto muito da ideia dele ser um problema também, tá? Eu acho que isso traz histórias. Eu acho que o dilema que isso traz é bom para as histórias. Não no mundo real, o Batman tinha que estar preso, tá? Eu acho que isso é sempre bom deixar, que é uma fantasia de poder aquilo. Mas dentro da história de Gotham, eu acho interessante saber que ele tem a missão dele, que é lutar contra o crime, é acabar contra o crime, tanto como o Batman, tanto com as ações sociais da Fundação Wayne, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando ele se questionar se aquilo que ele está fazendo mais bem ou mais mal para a história. Porque aí você vê, beleza, no filme do Christopher Nolan mesmo termina assim, né? Ele falando, pô, você começou a usar... A polícia pega umas armas melhores, os bandidos começam a usar armas melhores. Você começou a se vestir que nem um doido, começou a aparecer uns caras vestidos que nem doido. Então, eu acho interessante essa parada, a escalada que o crime tem por causa do Batman. Ele muda, né? Tanto que, normalmente, quando você vê histórias que se passam no começo da carreira do Batman, ele tá lutando contra a máfia. Ele não tá lutando contra gente com armaduras e tal. E você vai pegando as histórias mais dele já há 10, 20 anos de Gotham, ele tá lutando contra todo tipo de maluco, com todo tipo de pijama maluco, colorido e fazendo... Enfim... sendo o anti-Batman quase, sabe? Então, eu acho que é um dilema interessante. Eu acho que as duas coisas são válidas. Assim, depende da história, depende do que você quer contar. Mas sim, o Batman, ele atrapalha bastante também. Cara, eu acho que ele é a parte fundamental do problema. Que quando você tem um milionário que controla a cidade, que ele tem o poder de mudar a cidade, e todos os vilões ficam insanos por conta desse desequilíbrio, ele é um pilar principal do problema. Então ele não pode combater esse problema batendo nas pessoas, pulando de telhado em telhado, assim como é falado lá em Cavaleiro Branco, que ele mais causa dano à cidade do que realmente resolve os problemas. Ele abriu uma instituição lá do Asilo Arkham, ele não, né, mas tá no núcleo da cidade, e aí tem o próprio quadrinho Asilo Arkham que o Coringa tenta convencer o Batman de que ele era pra estar lá também, de que ele é um problema da cidade também. E toda a corrupção que a gente vê lá em ano 1, ele também está inserido. Porque a família Wayne também tem um histórico de conseguir o dinheiro de forma ilícita. Então, eu acho que ele é muito mais parte do problema do que a resolução. Ele é tapar o sol com a peneira, né? Sim, eu acho que se você traz o Batman para o mundo real, ele é todo problemático. O Asilo Arkham, a gente fez... Inclusive, tô com um livro aqui, que daqui a pouco eu vou te dar de presente, que é sobre o Coringa. E lá tem um capítulo sobre o Asilo Arkham, sobre o quadrinho Asilo Arkham, que foi o JP Martins, que é editor, ele trabalha, ele é profissional da mente e tal. E ele fala, ele problematiza e fala, pô, o Asilo Arkham, o jeito que é retratado um hospício, né? É uma parada que nem pode, tipo, existe toda uma luta antimanicomial e esse cara vai lá e coloca uma história glorificando o manicômio, né? É todo problemático, é uma coisa até que pega mal para todo estudo de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria. Então, assim, se você traz para o mundo real, aquilo é tudo errado. O Batman tá errado, o Asilo Arkham tá errado, o Gotham tem solução e tá errado. Mas aí a gente lembra que a gente mora em São Paulo, né? E se fosse aplicar, tá tudo errado também. Então, é complicado. Eu acho que eu me interesso mais pelas discussões que isso levanta do que sobre tá certo ou tá errado. Eu acho que discutir se tá certo ou errado na história é o interessante. Eu posso levantar um ponto? Com certeza, eu tô aqui pra ouvir você. Eu vou roubar seu lugar e fazer a pergunta, eu vou entrevistar o cara. Esse conceito de real, trazer para o mundo real ou para o mundo fantasioso, gera um embate filosófico, sempre. Vamos lá, tô curioso. A questão existir na filosofia, ela aborda a ausência do materialismo e tanto do, como é que chama? Do abstrato e do concreto, certo? Tá. O Batman, se a gente falar para uma pessoa Batman, a pessoa vai trazer a identidade visual na cabeça de uma figura existente. Sim. Seja ele um produto, um quadrinho, um filme. Ele existe, na ficção, mas existe. Ele existe. Sim. Mas a gente não sabe o que é ficção e o que é real. Sim. Porque até então, por exemplo, vou dar um exemplo meio bobo aqui. Elon Musk, órfão, bilionário. O que falta para ele se tornar o Batman? Os apetrechos. Então, ele é muito mais palpável, muito mais próximo de existir do que não. Agora, quando a gente fala de trazer para o mundo real, como é que a gente consegue dissolver o que realmente existe pro Batman ou não? Se ele fosse uma pessoa física atuando em São Paulo, você poderia dizer que ele existe ou não? Saca? Eu entendi. E aí entra o que eu falei antes. O Batman como fantasia de poder e como reflexão é interessante. Se você pegar ele, tipo, não...
se ele existisse, é o que eu falei antes, se o Batman existisse, eu ia ser o primeiro a defender que esse cara tem que estar preso. Sabe? Que tem que lutar, tipo, tá errado, isso existe. Tanto que a coisa mais comum que tem é a milícia chamada Liga da Justiça. Então, sabe? Então, assim, se você... Eu acho que exige um certo elemento narrativo que é a suspensão de descrença. Se você não tem uma parada tipo, não, eu estou aceitando esse fator absurdo aqui, vamos ver o que se desenrola na história aceitando isso, tipo, você vai ler uma história do Flash, você tem que aceitar que ele corre na velocidade da luz. Ah, impossível. Você tem que aceitar isso. Se você não aceita, o resto vai pro saco, assim. Mas se você aceita, fala, beleza, o que aconteceria se realmente isso acontecesse? Então, o Batman é um pouco isso, assim. Você falou agora sobre o Batman ser o mais próximo da vida real, o mais realista, né? Que ao mesmo tempo não é, né? Porque o Superman vem de cripto e ele tem poderes. Você consegue entender que se existisse um cara que vem de cripto, ele tem poderes. Você não consegue aceitar que um cara que estudou 15 anos, sei lá, viajando o mundo, consiga fazer tudo que o Batman faz. Tem todo o conhecimento, tem o Wikipedia dentro da cabeça dele, sabe? E tem todas as artes marciais. Isso é impossível. Tipo, acho que é um pouco o conceito daquele conceito, você é filósofo, vai saber melhor do que eu disse, que é aquele negócio do Ubermind, sabe? Do Superman, essa porra. Que a pessoa faz o paralelo com o Superman, mas na verdade é o Batman, que seria isso, né? O homem completo que é capaz de tudo. Ele tem acesso a tudo, ele é especialista em tudo, ele sabe tudo, a ponto de que todo mundo obedece ele cegamente, porque sabe que ele é o cara que é o ápice. O superpoder dele é o roteiro. O roteiro, exatamente. O que falta Não é o dinheiro, é o roteiro. O que falta para o Elon Musk virar o Batman? Um roteirista que escrevesse a história dele e colocasse balões de pensamento bem intencionados em tudo que ele faz. Exato. Se não, se você vê o Batman agindo, a gente apoia na história porque a gente sabe o que ele está pensando. Se a gente só visse ele fazendo o que ele faz, fala, que esse maluco, qual que é a dele? Sabe? Então, eu acho que é por aí. Tô gostando. Agora vamos adentrar mais dentro. Tá foda. sério esse papo, né, gente? Tá, não, mas acho que é isso. Falta um terno e uma gravata aqui, porque a filosofia do Batman. Mas eu acho que às vezes é isso que falta. Falta um pouco, assim, a galera sentar pra bater um papo, às vezes um pouco mais filosófico e entender não só as problemáticas, mas o que a gente gosta, porque era isso que eu ia entrar agora. Eu acho que eu sempre falo, cara, não necessariamente que eu seja apaixonada pelo Batman, mas eu gosto do que é construído ao redor. Gotham, pra mim, é apaixonante, assim, no sentido aterrorizante, mas apaixonante na qualidade dos vilões, que é o que eu queria entrar agora, porque são vilões muito enigmáticos e que fica na memória. Eu assim, de verdade, eu vejo... Eu parando as pessoas pra perguntar, me fala 2 vilões do universo do Batman, as pessoas conseguindo, e, tipo, do Superman, não. Até, sei lá, a avó de quem tá assistindo vai saber, sabe? Qualquer pessoa sabe 2, 3 vilões do Batman. Fácil. Pode não saber muito sobre eles, mas conhece o básico, assim. É realmente incrível. É muito marcante os vilões do universo do Batman. Duas Caras, o Coringa, que é o mais famoso de todos, assim. Eu fico... O Espantalho, e sempre tem uma história muito boa, e são personagens bem construídos, e trazem questões morais interessantes também. Então eu fico pensando, cara, não necessariamente eu sou apaixonada pelo Batman, mas o que foi construído em volta dele é muito rico. E que aí eu mesmo respondo a pergunta que eu comecei fazendo pra vocês. Por que esse universo continua sendo desenvolvido? Por que sai jogo? Para além da questão financeira, né? Porque no fim a DC quer dinheiro. Óbvio. Mas também não é só por dinheiro, né? Porque você tem muito personagem ruim que você não consegue desenvolver, né? A gente tá, inclusive, acompanhando agora no cinema como tá complicado. Pra vocês, o universo, a galeria de... Vou ser mais direta. Da galeria de vilões, qual o favorito de vocês? Responde aí você primeiro. Inclusive com sua camiseta, né? Maravilhosa. A gente tava, tipo, apaixonado pela sua camiseta. Maravilhosa. Eu não sei, aqui tem o Arraia, eu não sei se dá pra considerar no vilão do Batman, apesar de ele já ter vários confrontos. Aí tem DC geral, né? Ai... Cara, o primeiro que me veio à cabeça foi o Bane, que é o que eu gosto muito. A gente citou ele. O Bane é um dos meus favoritos. Você falou de Revolução Cubana, você falou... É verdade, a gente teve um papo muito bom sobre isso na Perifacom. Pô, o Bane, ele é inteligentíssimo. Ele é forte, ele é sábio, ele tem aspirações, ele pensa no coletivo, mas ele tem o descontrole. E os roteiristas nunca conseguiram abordar muito bem essa persona de... Ele é um anti-Batman, que você falou no começo, ele é um anti-Batman. Ele é um anti-Batman. E tem que lembrar que é o Bane do quadrinho, né? Que ele nunca foi muito bem adaptado... Nossa.
Tem filme que ele tá legal, mas não é o mesmo personagem. Aquele filme, se não fosse o final, por ela estar por trás de tudo, eu ia amar muito aquele filme. Sim, ó, spoiler aí. pessoal. Então, mas o Bane, puta, e o outro cara? E aí? Deixa eu colar aqui. Tem o Benny. O Ra's al Ghul eu gosto bastante também. É fascinante, Ra's al cara. Ghul. Eu gosto da essência dele, até porque eles são da mesma família, né? Ele é sogrão. Eu gosto, mas o Bane tá no top 1. Eu vou te falar que se eu for pegar 2, acho que não tem muito jeito. Coringa. Acho fascinante. O Coringa, eu acredito que dá pra afirmar que ele é o maior vilão da ficção. De forma geral, assim. Não consigo pensar. Maior que o Darth Vader? Eu pensei a mesma coisa. Então, eu acho que o Darth Vader chega perto. Eu tenho um ponto. Que talvez você concorde Manda. comigo. O Coringa é o maior vilão. É que O Coringa é pra mim, a régua básica de tipo uma coisa estourou a bolha é minha mãe, sabe? Então Que minha mãe é crente, parceiro. Entendeu? Minha mãe é crente. Se minha mãe sabe, é porque o negócio estourou a bolha, entendeu? É que o Vader tem tons de cinza, né? A gente entende o sofrimento dele. O Coringa não tem uma coisa palpável. O Vader, ele é um vilão fascinante, mas o Coringa tem muitas mais versões, tem muita mais... Você vê muita mais música falando do Coringa do que do Darth Vader. Isso pra mim já mostra, sabe? Todo tipo de música, trazendo ele pra simbolismo. Tem maconha com o nome do Darth Vader. Tem, olha. Essa é nova, eu não sabia, não. Tem. Não, mas com certeza tem algumas drogas com o nome do Coringa. Com certeza. Uhum. Bom. Assunto que eu não domino, não. Também não. Melhor não se incriminar. Vamos lá. Cara, não é. Então, Muita música com Coringa. Eu acho que o Coringa, e ele ganha muito simbolismo. Pô, você vê tatuagem do Coringa, você vê roupa do Coringa, você vê funk do Coringa. E ele, cada lugar, isso falando de Brasil, e outros lugares do mundo tem outro simbolismo. Então, ele tem ele já virou um símbolo que ele tá acima do personagem já. Tipo, o cara pode ter uma tatuagem do Coringa e nunca ter visto uma história do Coringa. Uma tatuagem do Coringa é perigo. Exatamente. No Brasil, isso é muito problemático, nóia, né? mas ó, isso mostra que, tipo... Ele é um personagem tão forte que ter uma tatuagem dele pode ser perigoso. Sim. Sabe? Ele tem uma profundidade social, assim, sabe? É uma parada muito doida. Você tocou no ponto que eu queria. Profundidade social do desenvolvimento de quem fez o Batman. Eu vou amarrar com o Coringa. Aguenta aí. Me sentindo até inteligente. Não, você foi pica. Frase. Porque o Batman ele foi criado com o intuito de representar o Bob Kane, que era empresário, que era malandrão, safo, passava a perna em todo mundo. Ele tinha o poder do roteiro na cabeça dele, ele criou o Batman. Mais ou menos, mas se eu terminar, eu vou entrar nessa problemática. Só pra entrar na linha do quão palpável ele é. O Coringa, ele é inspirado no Homem que Ri. Acho que é o Victor Hugo, o autor, né? Isso. É mais principalmente no filme alemão que adapta, mas sim. Isso, linha. Tá. E aí a gente consegue resgatar isso até para as pessoas que nunca viram, nunca se aprofundaram no quadrinho, que nem a Andressa falou. A pessoa vê o Coringa, sabe quem é, reconhece. A mesma coisa, reconhecimento de símbolos, né? Você mostra um símbolo do super-homem pra uma pessoa, ela vai conhecer, independente da idade, de onde ela mora, o que ela faz. O Batman é exatamente a mesma coisa. E o Coringa também é a mesma coisa. E aí as pessoas buscam essa referência de onde ele foi criado, o que ele representa. O filme do Todd Phillips trouxe bastante disso também. Sim, e é outro personagem totalmente diferente, mas ainda assim, você consegue ver o Coringa ali. É isso. Por mais que seja totalmente diferente. Aí todo mundo falou que o segundo não era o Coringa, mas eu acho que continuou sendo e expandiu essa visão de ser realmente o Coringa e como ele funcionaria no mundo real. Sim. Que o único caminho é ou você é preso ou você é morto, sendo o Coringa no mundo real. Isso é legal. Gostei. E eu falei do Coringa e o outro vilão seria o Ra's al Ghul. Que aí entra na parada. O Ra's al Ghul, eu acho que ele seria, dentro da história, o maior vilão do Batman. Mas ele não tem o mesmo apelo popular que o Coringa, nem de longe. Então, tipo, não tem como. Ele é um personagem que ele tem motivações um pouco mais complexas, tanto que eu acho que de um tempo para cá os roteiristas meio que perderam um pouco a mão dele, mas ele é um cara que ele se vê como o herói da história. Tipo, o Ra's al Ghul, a ideia dele é o mundo tem muito problema, vamos reduzir. É meio Thanos, sabe? Tem gente demais no mundo. Ele espalhou o vírus Ebola e vamos matar todo mundo. E deixar só as pessoas que eu escolher, que deu a vacina, para conseguir um mundo melhor. É essa coisa, mas ao mesmo tempo ele defende os animais, ele defende as florestas, ele tem toda essa coisa. Então, eu acho que ele acaba sendo meio que um vilão de James Bond pro Batman, assim, o Ra's al Ghul. Mas não se compara ao que o Coringa é socialmente. Não tem nada a ver. Não. Vamos passar um pouquinho em outros vilões. Tem o Homem de Gelo,
É o Mr. O Freeze. Mr. Freeze. Senhor Frio. Senhor Frio. Gosto. Desculpa, Senhor Frio. Senhor Já Frio. foi, mas esse aí já foi Senhor Zero, já teve 1 milhão de nomes. Eu podia ter citado ele como um dos meus favoritos, porque É. a motivação dele é a mais legal. Conta, Qual conta. delas? Pô, salvar a esposa. Ela tem uma doença, ele tenta tirar dinheiro da empresa lá, trabalhar na empresa que ele tá pra curar ela, e aí é cortado os gastos, os custos, ele é demitido. E aí ele toca o foda-se lá, e aí, tipo, ele congela ela pra manter ela viva, e até achar uma cura, ele começa a congelar o mundo todo pra, tipo, soltar banco, conseguir o dinheiro só pra salvar ela. Eu acho uma iniciativa Ah, o bonita. último romântico, né, É gente? isso, cara. Legal. Ele é basicamente uma vítima dos Estados Unidos não ter saúde pública. Né? Cara, é isso, aí. É isso. E ele não tem o coração frio, olha Se só. fosse no Brasil, a mulher dele tava lá no SUS. Acabou. Acabou. Sobe os créditos, Mas não, né? e o Senhor Frio é outro personagem que mostra essa evolução dos personagens. Porque o Senhor Frio, por muito tempo, ele era um vilão meio besta. Ele era um cara que tinha uma armadura com um raio de frio e ele precisava de diamantes para alimentar a armadura dele. Era isso. Então ele roubava diamantes para conseguir se manter vivo. E aí o Paul Dini, no desenho animado do Batman dos anos 90, que fez um episódio reinventando o personagem. E aí foi quando ele introduziu toda essa coisa da Nora Freeze, né? Que é a mulher dele e tudo. Você citou, licença, mas você citou uma das obras-primas, que é a animação do Batman. Que coisa bonita. É maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Nossa, gente, olha, precisa de um episódio só pra gente falar dessa animação. Pô, podia, né? A gente podia maratonar e falar sobre ela, porque é muito boa. Cara, Oxe. lá no Mansão One a gente fez um e a gente tava querendo fazer mais episódios, pegando, tipo, sei lá, de 10 em 10 episódios mais ou menos e citando, sempre como convidado e tal. E é muito louco, porque aí eu comecei a pegar os episódios e ver a equipe técnica. E aí você vai ver os animadores, porque a gente sempre pensa no roteirista, no cara que fez o design, mas você vai ver quem que fez a animação daquilo. É sempre estúdio no Japão, na Coreia. E aí você vai ver, que estúdio que fez essa animação aqui que tá linda? É o estúdio que depois foi lá e fez Akira. Sabe? É o cara que fez Ghost in the Shell, é o cara que fez Cowboy Bebop. Eu não sabia disso, não. Foi muitos estúdios que trabalhavam fazendo animação para estúdios americanos, para Warner e tal. E daí eles primeiro pegaram a grana, né? Óbvio. E também fizeram muito uma certa engenharia reversa, tipo, de ver... Tanto que você tem muita animação japonesa do final dos anos 90, que você vê e ele tem um feeling que lembra o Batman Animated, de cor, de tipo de sombra. Então, aquele desenho ele influenciou a animação até hoje. A animação não seria o que é sem Batman Animated. Assim, Eu amo a tecnologia, o exercício de pensar a tecnologia do futuro. Então, porque é isso, né? O Batman é um herói que vai ter um uso muito grande de tecnologia. Então, o que a gente acha que é a coisa mais tecnológica? E não é. E aí você assiste hoje, você tem esse susto, né? E fala, cara, isso não é a coisa mais tecnológica. Mas pra época, como é inovador, eu amo. O desenvolvimento dos vilões, personagem, nossa, é tão bom, cara. E ainda teve depois o Batman do Futuro, que é no mesmo universo, que aí vai mais ainda do que você falou, de imaginar como seria um futuro. Maravilha. Batman do Futuro também, assim, é muito bom. Um primor. Bom demais. Minha DC manda muito bem quando é animação. Sim. Andou escorregando, vamos ser honestos, na última década e meia. Conte-me. Os filmes animados teve alguns bem ruinzinhos ultimamente. Agora eu espero que retome. Agora começou aquele do Comando das Criaturas, que é do novo DCU, com o James Gunn, que eu tô gostando demais. Tá muito legal. E a animação, assim, tá no nível que faz tempo que eu não via uma animação. Mas esses filmes de Crise de Infinitas Terras, não dá. É ruim. Eu acho que é o cara falar assim, cara, a gente tem essas propriedades, vamos fazer a toque de caixa, um monte de coisa. É o que parece. Gosta de Piada Mortal? A animação? Mas pode falar o quadrinho também. Tá, não. O quadrinho eu gosto muito. A animação, eu acho que tudo que ele sai do quadrinho é ruim. Eu acho que eles estragaram bastante coisa ali. Daria pra fazer. Mas o quadrinho mesmo, ele é bem problemático. O Alan Moore, que é o roteirista, ele fala mal. Ele fala que ele é uma história que ele fala, é uma história ruim, preguiçosa, não sei porque as pessoas falam tanto dela. A arte do Brian Bolland ajuda muito. O Brian Bolland é um dos meus desenhistas favoritos. E ele traz toda uma problemática que não era comum nas histórias de super-herói na época. Se fosse escrita hoje, eu não acho que ia ter repercussão que teve. Mas eu acho que marcou por ser muito hiperviolência e aquela coisa toda. Mas ela tem toda uma série de... Tem uns vícios que o Alan Moore tinha, né? De usar... Questão de gênero mesmo, assim, né? Ele usava estupro como ferramenta de roteiro comum. Então, assim, o sensacionalismo, né? O impacto. É o impacto, exatamente. Acho que toda a cena ali da Bárbara Gordon até
pai dela, Jim Gordon. Jim Gordon. Toda aquela cena ali, ela é feita pra causar impacto. Sim. E antes disso E a gente teve... E causa bastante. A própria chegada dele na casa dela já é um susto enorme. Sim. Porque a gente geralmente vê nos quadrinhos que na casa, na Batcaverna, onde eles estão reclusos, é um lugar seguro. Porque eles estão conversando, planejando pra depois agir. E ali não tem isso, porque eles estão num jantar, estão conversando de boa, pouco alguém bate na porta, é o Coringa, tipo, com uma arma apontada. Você vai fazer o quê? Você vai defender como? Aí ele tá cheio de segurança, cheio de capanga em torno e tal. E aí eles amarram ela, levam lá pro parque lá e tal. E aí as cenas que vai mostrando enquanto ele tá preso, ela é muito perturbadora. A gente se põe naquele lugar e a gente entende que um dia ruim seria pra qualquer pessoa. Sim. E ele não consegue dissolver isso de uma forma mais sutil. Como é feito com a origem do Coringa nesse mesmo quadrinho. Que lá atrás ele é um cara que passou perrengue, Sim. que tentou ser humorista, não Essa conseguiu. parte eu acho muito boa. Ela é muito boa, mas ela não causa o tanto de impacto que o contraponto do Jim Gordon causa. Então ele explora bastante o visual, o visceral, né? Eu acho que o problema nessa história, porque eu tenho muito cuidado de não falar essa história é problemática porque tem um vilão fazendo algo terrível. Não, ele é um vilão, ele vai fazer algo terrível. O problema pra mim, por exemplo, o negócio da Bárbara. Ela só existe pra ser abusada nessa história. Ela não tem uma personalidade desenvolvida. E ela é um personagem que tinha décadas. É um personagem que, curiosamente, depois foi melhor desenvolvido do que antes, inclusive. Mas foi muito porque, assim, contar agora um pouco de bastidor dessa história, tá? Existe todo um negócio de que o Alan Moore falou, queria alejar a Bárbara Gordon na história. Posso? E o editor falou assim, o que dizem é que ele falou meio aleja essa vadia, sabe? Meio, de jeito bem, não ligo para esse personagem. E aí o John Ostrander, que era o cara que escrevia o Esquadrão Suicida na época, ficou muito incomodado quando ele ficou sabendo disso. E aí ele, a mulher dele, que também escreveu isso, que me deu branco o nome dela, também escrevia quadrinhos com ele, deram um jeito de fazer uma história de despedida dela, onde ela se aposenta como Batgirl. É uma história ruinzinha, tá? Eu li, é ruinzinha. Mas pelo menos era um final digno, era um final respeitoso à personagem. E aí, pelo menos nessa história, quando ela é aleijada, ela não era mais a Batgirl, ela já tinha se aposentado. Tempos depois, o John Ostrander mesmo, nas revistas do Esquadrão Suicida, coloca um informante secreto da equipe que ninguém sabe quem é, que é um tal de Oráculo. E fica meses nessa, de quem é Oráculo, e aí ele revela que é a Bárbara Gordon. Depois de ter sofrido esse ataque do Coringa e ter ficado paraplégica, ela continuou treinando e desenvolvendo intelecto, ela já era mostrada antes como uma pessoa que manjava de computador, era bibliotecária e tal. E aí mostra que ela virou, assim, o grande mestre da tecnologia no universo DC, de rede de informação, o que é muito impressionante nos anos 80, considerando que a internet ainda não era uma coisa. Uhum. E ela virou esse grande personagem que foi muito desenvolvido depois. E eu acho até injusto, porque muita gente acredita a Piada Mortal como se fosse a história que fez a Bárbara Gordon virar Oráculo. Sendo que isso foram outras pessoas que ficaram chateadas com essa história e que desenvolveram isso em torno daquilo. Então, acabou que deu bom pra ela. Ela acabou virando, inclusive, ela chegou a integrar a Liga da Justiça estando numa cadeira de rodas. Que outro personagem teve no Vingadores, na Liga da Justiça, numa cadeira de rodas que entrou naturalmente, sem ser um personagem que criaram pra ali, porque que eu acho importante pra cacete também trazer uma representatividade, mas ela foi de um jeito bastante natural inserido. Então, eu acho que é um personagem que acabou sendo desenvolvido, depois acabou voltando a andar e aí estragaram tudo, mas eu acho que a Piada Mortal em si tem um peso muito grande por ser do Alan Moore, que é o maior roteirista dos quadrinhos, e porque a Bárbara Gordon acabou se desenvolvendo de um jeito que não era o planejado naquela história. Isso aproveitaram aquilo, sabe? Então, eu acho que ela acaba ganhando um peso que ela não merece, às vezes. Você gosta desse Não, aquilo que você trouxe, né? Aquilo, Piada Mortal ele funcionou na época que funcionou, aí hoje em dia a gente encontra essas problemáticas, mas tem que aprofundar. Tem que trazer bastidor, tem que ver o que foi feito em torno daquilo ali, mas é isso. É interessante a gente falar de Piada Mortal, porque a gente ainda continua com os vícios, né? Agora, trazendo para o universo cinematográfico, eu lembro do que aconteceu com Liga da Justiça, né? Que tiraram lá a cena que a Mulher Maravilha, que o Flash cair em cima dos peitos da Mulher Maravilha. Tipo, a gente faz... Os caras continuam com umas coisas assim que eu fico, gente, pelo amor de Deus, assim, sabe? Cara. É cansativo. Mas voltando na galeria de vilões, o Duas Caras. Vocês gostam? Eu gosto. Ele é um personagem que muitas vezes vira um vilão genérico. Cada versão eu acho bastante diferente. Nenhuma adaptação do Duas Caras
é igual, e até nos quadrinhos, cada roteirista traz ele de um jeito. A versão que eu acho mais interessante é um pouco parecida com a que foi trazida no filme do Nolan, do Cavaleiro das Trevas, que é um pouco parecida com a do desenho animado, que é aquela coisa do cara que era um promotor público, que ele era bem intencionado, mas ele já era meio... Ele já tinha suas questões ali para resolver. Meio extremista. No desenho animado, inclusive, eu acho muito legal porque ele está se candidatando, acho que a prefeito, algum cargo público, e ele precisa fazer terapia. E é muito marco da época, né? Que ele tinha medo das pessoas descobrirem que ele fazia terapia porque ninguém votaria num cara que faz terapia, porque é doido. Isso mostra como essa questão mudou, né? Hoje em dia eu acho que isso nem se fala mais. Mas na época tinha todo um estigma, né? Então eu acho interessante. E aí a parada dele ter tido um dia ruim, né? Que é todo o lance, faz ele perder totalmente a fé e achar que não existe nada que tem que ter escolha. Assim, ele joga uma moeda... E o bem e o mal é só a sorte, azar e acabou. Eu acho muito interessante. Ele joga tudo no acaso do destino, né? E aí entra de novo o Bob Kane, que eu acho que o Duas Caras também é muito dele. O Bob Kane, inclusive o Duas Caras, é dito que é um dos únicos personagens do universo do Batman que realmente foi o Bob Kane que criou. É isso. Então, tipo, eu consigo ver muito do Bob Kane ali, dentro do Duas Caras. Aquele cara que ele foi solicitado pela DC pra fazer um personagem que fosse igual ao Super-Homem, só que com algumas diferenças pra seguir o sucesso que ele teve. E aí teve toda a problemática com o Bill Finger. Não, os do Batman antes, do Super-Homem. Joe Shuster e o Jerry Siegel. Jerry Siegel. Teve toda a treta lá da National Comics, antes de ser a DC ainda passar a perna neles. Resumindo bem, morreram na pobreza tendo criado o Superman. É isso. E aí... E eles foram recorrer atrás do Bob Kane pra tentar processar a National, pra conseguir os direitos de volta. E ele foi o único cara que tirou da reta. Porque ele foi até a DC, acusou tudo isso pra eles. E como ele tinha um contrato ilegal, porque ele foi feito quando ele era de menor, conseguiram refazer isso. E aí ele tirou dele da reta, pegou direitos autorais, que foi até 2018, se não me engano, 2015. Cara, a primeira vez que o verdadeiro criador do Batman, que é o Bill Finger, foi creditado oficialmente foi em 2015. 2015. Ele foi criado em 1939. E ele já tinha morrido. Foi a neta dele que teve que ir lá. Assim, teve um cara que dedicou basicamente a vida dele inteira ao Bill Finger ser creditado. Ele é um documentarista e tal. Esqueci o nome dele, acho que é Mark Nobelman, alguma coisa assim. Fez um documentário, muito bom. E a gente até eu fui consultor de um quadrinho biográfico do Bill Finger, que eles falam dessa história toda. Do Diego Morel, né? Eu tô palhei esse quadrinho. É bom esse quadrinho. Modéstia à parte, eu só fui consultor. Eu fiquei bem surpreso quando eu li. Falei, caramba, o negócio é bom mesmo. Mas tem essa treta toda. Então, o Bob Kane realmente era um cara duas caras. Então, esse é o ponto que eu queria amarrar. O pessoal fala que até é irônico, assim, ele ser o cara que criou. Nessa biografia mostra quando ele dá ideia, o James Robinson e o Bill Finger são os dois caras que basicamente fizeram tudo. Sim. Olhando pro outro e dando risada. Tipo assim, combina. Nossa, que legal, hein? Vamos começar com você, Taylor. Você acha que é necessário mesmo a existência de um Robin? Não gosto. Eu acho muito problemático. Pô, você botar uma criança pra combater o crime... Não, peraí, cara. Criança Esperança surtando lá, que isso? Não, Não, mano, não dá. Tipo, eu entendo... Acabou a entrevista, gente. Quase cuspi água aqui. Cara, eu já tentei ressignificar, já tentei entender. O único quadrinho que eu tinha do Robin era a morte do Robin, acredito. Do Jason Todd. Então, tipo, eu nunca consegui aceitar a ideia. Por mais que a gente tivesse personagens coadjuvantes, que eram ajudantes dos heróis, que foi feito todo o desenvolvimento deles, que deu origem pro Peter Parker pra ser um herói adolescente, criança, combatendo crime. Mas eu não consigo comprar a ideia. E é o meu problema que eu tenho com o Peter hoje. Sabe, o Miles a mesma coisa. Então, criança, cara, você tem que tratar como criança. Deixa elas lá no campo do imaginário. Você tem uma questão com suspensão de descrença. Rapaz, eu não consigo. Acho que eu passei tanto tempo estudando quadrinhos que eu olho aquilo e falo, não, aqui tem um problema aqui, ó. Daí, tipo, início, capítulo 1, sabe? Sim. E você? Não, desculpa, gente, Cara, vamos lá. Aí a gente entra na mesma coisa do Batman. Se fosse no mundo real, não dá. Mas dentro da história do Batman, eu acho que ele tem uma função narrativa bem importante. Assim. Qual o seu favorito? O meu favorito Tinha é o Tim essa Drake. pergunta pra você, tá? Mas aqui... Mas eu tenho um favorito. Tá. Qual o seu favorito, O meu Carlos? é Tim Drake, que é o terceiro Robin. Eu acho ele Eu acho que ele chegou ao ápice do que daria pra fazer narrativamente com o Robin. Acho que tanto que depois, todas as vezes que recontaram a história do primeiro Robin e tudo, sempre foi trazendo elementos que criaram pro Tim Drake. Assim. Então, eu acho que ele é o mais... Ele é o ápice do que dá pra chegar.
Tanto que depois o Damian, eu acho que até uma desconstrução disso já. Eu gosto da representação dela em Cavaleiros das Trevas, que é a história que eu acho que é a pior do Batman. A Carrie Kelly? A Carrie Kelly. Eu gosto muito dela, porque ela tá a par de Batman. Ela gosta daquele símbolo, mas ela quer fazer mais do que ele. Então ela não tá ali pra ser ajudada por ele, ela não tá ali por causa do Batman, ela tá ali por ela. Ela salva o Batman. Ela salva o Batman. Esse era o ponto. Então eu acho que se você vai dar uma ideia de que o Batman significa um símbolo de esperança, de motivar as pessoas pra fazer alguma coisa, ela é a que melhor representa isso. Tanto que no filme The Batman agora, ele é esse símbolo, né? Ressignificaram o conceito de ele inspirar pessoas. Porque, de novo, foi apontada a problemática de ter um cara tocando foda-se em tudo, mas no final, o que ele queria... A mensagem que ele passou chegou distorcida. Então vamos fazer isso do começo. E a Kelly, ela é o que pegou a mensagem antes de tudo isso acontecer. Sim, eu concordo totalmente. Então é isso. Óbvio, ele falou que concorda, vocês ouviram isso? Não, eu concordo. Tanto que o Tim Drake foi criado depois disso. Então ele já trouxe um pouco dessa parada que a Carrie trouxe. Então sim, é verdade. E mais familiares da Bat-família que vocês gostam mais? Batgirl, Batwoman... É o filme da Batwoman, né? Que eles gravaram tudo e Batgirl. Batgirl. Batwoman teve uma série, que eu não vi inteira. Você sim. que falou. Você falou que a partir da segunda temporada fica bom, né? Muda a personagem, sai a Ruby Rose, entra a Javicia Leslie. Que faz uma versão criada pra série, né? Isso. E depois ela foi pros quadrinhos também. Não li essa parte. Poxa, bom demais. Aí meio que reconta a origem dela, e aí bota novos vilões e tal. E tem o irmão dela que vira o Coringa. Tô dando alguns spoilers já pra vocês acompanhar, porque é muito, muito bom, velho. E ela vira a Ryan Weidler, se não me engano é o nome dela. E ela é uma Batwoman totalmente independente. Tipo, a Ruby Rose, ela era prima do Bruce Wayne. A Ryan, ela não é nada. Ela trabalhava lá, tava no rolê, ela achou a fantasia depois de um acidente de avião e começou a usar. Tipo, o mundo precisa, Gotham precisa de um símbolo. O Bruce, ele foi dado como sumido, as pessoas acham que ele morreu. Ele não aparece mais, ela se torna. Tipo, ela usa uma lace grandona, assim, cacheadona, linda. Tipo, o visual dela é impecável. O logo é vermelho, tipo, preto e vermelho, saco? Puta, eu gosto. A série toma uns caminhos muito, muito interessantes. E o elenco é muito diverso também. Depois que você falou aquele papo na Perifacom, fiquei curioso de ver. Ainda não peguei pra ver, mas um dia... Começa na segunda. Tá. Não, a primeira ela é muito boa porque ela apresenta a Alice, que é a irmã gêmea. Irmã da Ruby Rose, eu acho. Puta, o desenvolvimento dela é muito o Chapeleiro Louco. Sim, Puta, você vai amar, velho. É muito bom. É bom por causa dela. E aí depois quando troca, ela continua. Eu fico com dó porque a Batwoman dos quadrinhos, a Kate Kane, assim, eu acho que foi a última grande adição ao universo do Batman, assim. Mas ela foi estragada depois. Porque ela não era prima do Batman. Essa parada, tipo, ela era a Kate Kane. Vou falar, tem muitos personagens que eu gosto muito, mas já que você falou da Batwoman, eu vou falar dela também. A Kate Kane, quando ela é um dos personagens que eu acho que alguém que vai estudar história dos quadrinhos do Batman, você focar na Kate Kane, você descobre tudo. Assim. Porque a primeira versão da Kate era a Cat Kane, que era lá dos anos... Ela é mais antiga que a Bárbara Gordon. Ela foi a primeira meio que para-romântica do Batman e tal. Que ela foi basicamente uma resposta para na época que falavam, o Batman é gay porque ele anda com o Robin. E na época era visto como algo absurdo e tal. E aí colocaram ela e ela tinha uma sobrinha que era a Betty Kane, que era a Batgirl original, que era a namoradinha do Robin. Era uma coisa bem besta. E aí toda a coisa era o Batman e o Robin falando, nossa, mulheres querendo fazer isso, temos que ajudá-las a tirar ela dessa vida, porque é perigoso para mulheres trabalhar. Tudo era assim a história. E ela era assim, ela era dona de um circo, ela era acrobata daquele Globo da Morte com moto, ela era muito louca, assim. Aí ela ficou sumida por muito tempo, ela morreu numa história do Ra's al Ghul, que nem mal aparece ela morrendo, mas aí o Grant Morrison trouxe de volta, aliás, não foi nem o Grant Morrison, foi o Greg Yuka, enfim, nos anos 2000 trouxeram ela de volta reinventada. E aí ela era uma mulher lésbica. E a origem dela era muito louca, assim. O pai dela era um militar fodão americano. E quando ela era criança, chegou... Nunca mostra direito quem que é, mas era militares de outra parada, de outro país, vai saber, ou até do próprio país, que sequestram ela, a mãe dela e a irmã gêmea dela. E aí ela vê os militares colocando saco na cabeça delas e atirando na cabeça da irmã gêmea dela e da mãe dela. Ela é criancinha. E aí ela decide que ela quer ajudar a acabar com isso. Então ela segue o exemplo do pai, vira militar. Só que na época, nos Estados Unidos, tinha uma lei que chamava Don't Ask, Don't Tell. Que era basicamente o seguinte, era proibido ser homossexual no exército. E ela era homossexual. Então chegou um momento que fala assim, você é homossexual? Você não precisa responder. Mas se você falar que você está fora. Ela fala assim, não, eu não vou trair meus princípios. E ela larga a farda e desencana. E aí ela fica, e ela era milionária, tem todo esse negócio também. E ela desencana de tudo, começa a ficar bêbada, curtir vida de playboy mesmo.
Até que um dia ela é assaltada num beco e ela é salva pelo Batman. E aí ela vê no Batman uma forma dela fazer o que ela queria fazer no exército, só que com independência. E aí ela vira Batwoman. Eu acho uma origem muito foda. Só que aí depois perceberam que acontece, assim, coincidentemente, em outras histórias, estavam mostrando muito a história dos pais do Batman quando eram um pouco mais jovens. E inventaram que o nome de solteira da Martha Wayne, da mãe do Batman, era Martha Kane. E aí alguém falou, pô, Martha Kane, a outra é Kate Kane? Vamos falar que o pai dela é irmão da mãe do Batman. E aí pronto, ela virou a prima do Batman, que também é Batwoman. Eu falo, porra, acabou de cagar o personagem. Virou um personagem que é tipo, quem é a Batwoman? É a prima do Batman. Porra, tinha uma puta história foda atrás, estragou, jogou tudo no lixo pra virar a prima do Batman. E eles têm essa premissa na série também. Eu acho muito ruim, cara. Tudo depois disso virou isso. E foi sem querer. Foi alguém que simplesmente falou assim, pô, eles têm o mesmo sobrenome, os dois são de famílias milionárias de Gotham, obviamente é a mesma família. Eu na minha cabeça, lembro que na época, quando eu vi essa coincidência, eu falei, pô, eles devem ser parentes, tipo, primo de segundo grau, alguma coisa um pouco mais distante. Não, eles... O pai da Batwoman fala numa história que trocou fralda do Bruce Wayne. E além disso, o pai da Batwoman ainda vira vilão. Nossa, estraga tudo, assim. E aí tem essa coisa de que já existe a Batgirl. E aí Batwoman, Batgirl, já percebi que pro público geral é o mesmo personagem. Rola essa dificuldade. Porque as duas, assim, a Batwoman, a Kate Kane, esse visual novo dela, que é o símbolo vermelho e tal, o visual foi criado pelo Alex Ross, que é um desenhista que quem gosta de quadrinho conhece. E ele foi criado para ser um novo visual da Batgirl. Não usaram, mas alguém falou, pô, vamos trazer de volta a Kate Kane. E aí eu acho que é muito confuso. Duas Bat-mulher, né? Batwoman, Batgirl, as duas são ruiva, as duas usam roupa parecida. É confuso. Faltou criatividade. E ainda tem outras... Hoje em dia tem 3 Batgirls em ação, além da Batwoman. Nossa. Então, eu acho um pouco confuso. Aqui na minha pauta tem um negócio que eu vou precisar ler pra vocês. Sobre o Alfred. Ele é apenas um mordomo, trabalho abusivo, exploração de idoso. Por que você olhou pra mim? É um personagem problemático. Eu gosto tanto do Alfred. Eu adoro o Alfred, mas se você para pra pensar friamente nele, ele é problemático. Eu não tenho muito o que acrescentar, porque é só o problemático. Porque, pô, ele é o cara que criou o Bruce Wayne. Ele podia ter... o pai adotivo do Bruce pai adotivo, Wayne, legalmente, inclusive. E aí tira o peso... outra pauta que a gente pode pegar dessa aí e levar pra outro quadrinho recente. Você tira o peso de uma criação sobre uma criança. Então, tipo, pô, aconteceu o que aconteceu, ele ficou triste, o Alfred acolheu ele, criou, levou pra escola, yara. Eu acho que esse afago com uma criança de 8 anos, ela é suficiente pra você entender o luto, ainda mais o Alfred sendo como ele é, que ele é extremamente carinhoso, cuidadoso, ele provavelmente ia botar o Bruce numa terapia, num negocinho, num cuidado especial pra criança, sabe? E isso não acontece. O que acontece é que ele fica revoltado com aquilo, cresce e se torna o Batman. E aí, recentemente, teve nos quadrinhos o Batman Absoluto. Que a gente, me perdoa, mas a gente vai ter que falar sobre isso, o Batman Absoluto. Acabou de sair, né? Tá, acho que é a segunda ou terceira edição agora. Eu vou falar só da primeira, porque senão é muito spoiler. A mãe do Bruce ainda tá viva. E aí você põe uma pessoa responsável que é amada por ele, a mãe dele, o símbolo de eu tenho alguém por mim ainda, só o pai dele faleceu. E, tipo, ela não consegue desenvolver um amor, um cuidado, uma coisa que pra ele meio que mudar de ideia, sabe? Sim. Deixar de lado o negócio da vingança, de tornar mais palpável esse personagem que pode sim crescer com luto, com receio, com medo, com querer fazer alguma coisa pra mudar a sociedade, mas não de fato ser esse extremista que o Batman se torna. Então, quando a gente tira o peso dessa influência que ele tem, tanto a mãe dele no Batman Absoluto, quanto o Alfred criando ele com todo amor e carinho e cuidado nas histórias originais. Então, isso me incomoda bastante, cara. Eu acho que acho que entrar no Batman Absolute, eu acho que para esse ponto de ter uma figura paterna, materna, enfim, ali realmente faz sentido. Mas a questão do Alfred é que eu acho que ele foi ganhando cada vez mais peso com o passar dos anos. No começo ele simplesmente, o Batman tem um mordomo, o mordomo meio que aparece quando ele já é adulto e pronto. Até porque na época era mais palpável você colocar um cara que, sei lá, nas histórias antigas mostra que o pai dele ficou rico sendo médico. E ele também herdou o dinheiro do pai e comprou uma mansão. Hoje em dia é impossível você pensar que alguém vai comprar uma mansão sendo médico. Médico, E aí, na época, mostrava que o Alfred veio depois. O Alfred, inclusive, ele era gordinho, atrapalhado, e ele queria ser detetive, era fã do Batman e do Robin e tal. Mas depois que ele foi ganhando peso e virando cada vez mais uma figura central e virou o pai adotivo do Batman, ele continua tratando o Alfred, como é na maior parte das histórias, como um empregado.
Esse é o É ponto. muito problemático, sabe? Então, tem alguns roteiristas que trabalham isso muito bem, mas ainda é uma minoria. É um ou outro autor que normalmente já é fã das antigas e que tem essa visão, porque tem cara que é fã das antigas e não tem essa visão também. Mas eu acho que é um personagem problemático. Eu adoro o Alfred, eu acho que ele é um personagem muito rico, mas eu acho que ele é um personagem que, se você começa a aprofundar, ou você muda tudo ou você estraga ele. Tipo, acaba ficando nesse negócio meio raso, porque se você começar a cutucar quem que é o Alfred de verdade, ele perde o sentido de ser. E ele meio que perde o porquê dele estar ali também. Tipo, a Terra 1, ele é ex-militar, ele tem todo um background de combate e tudo mais. Ele podia ser o próprio Batman, se quisesse. Sim. Hoje em dia, sempre que reinventam o Batman, sempre mexe no Alfred. Sempre. Até nos filmes, tudo. Um dos que eu mais gosto é da versão do Batman Terror Sagrado. Que ele tem ligação com a igreja, tudo. Os Estados Unidos foi fundado na teocracia. E o Alfred, ele tá dentro da igreja. E é ele que conta... Esse quadrinho é uma maluquice. Eu gosto. Você gosta? Porque tem dois Batman com Terror Sagrado, é bom lembrar. Você tá falando do que é da igreja. Porque tem o outro que é do Frank Miller, que nem é Batman exatamente. Mas tá. É o Holy Terror, né? Não, isso não. É que é o mesmo nome, tem que lembrar disso. Eu odeio esse quadrinho. Que é o Batman contra a Al-Qaeda. É horrível. Nossa, tão ruim. É a essência do Frank... É o Frank Miller pirado. Do Cavaleiro das Trevas, né? Mas, não, esse Terror Sagrado é outro. Mas desculpa, te interrompi. Não, é bom pra gente tocar nesse assunto logo em seguida já. Porque a gente pode falar do Frank Miller depois. Mas é isso, o Alfred, ele tá dentro da igreja e ele começa a contar pro Bruce tudo o que aconteceu com ele. Então, o Bruce, ele é criado dentro da igreja, ele é o próximo, sei lá, pastor, como é que chama lá. Mas ele é o próximo pica da... Esse é meio que o próximo papa, assim. Isso, tipo assim, isso. Dessa igreja, desse universo. Porque os Estados Unidos é regido por uma teocracia, né? A igreja que comanda tudo. E o Bruce é uma peça fundamental disso. Só que ele descobre que foi a igreja que mandou matar os pais dele. Então, quem conta isso pra ele é o Alfred. E aí tem uma relação muito legal dos dois. Que não é necessariamente de mordomo e empregado, de patrão e tal. E aí eu consigo desenvolver melhor um raciocínio a partir disso. Ele estava inserido num contexto político na vida dele e ele foi o cara que deu o toque. Mais de amigo, sabe? Eu acho que tem isso. Toda a reinvenção do Batman que tem sucesso ou tira o Alfred ou reinventa o Alfred. Tem que passar pelo Alfred. Tanto que a gente fala, você citou agora o Frank Miller muito rápido, você tá bem rapidinho. Cavaleiro das Trevas, que você falou que você não gosta, é a minha história favorita do Batman, mas eu entendo sua problemática, porque ela tá lá. Não tem o Alfred. O Alfred aparece, sim, ele aparece numa cena que eu não sei nem se ele morreu ou não. É isso. Tipo, ele tá lá, mas não se toca nesse assunto. A gente tá falando de várias versões. Eu acho engraçada a versão do Detetive Gordon na animação da Arlequina e da Era Venenosa, que ele é apaixonado pelo Batman. É maravilhoso. Esse desenho é maravilhoso, mano. Ele é muito bom. Maravilhoso. Ele é muito bom esse desenho, né? Eu acho gosto. que tem duas versões agora que tá nessa, porque aquele Teen Titans Go, quando mostra o Batman e o Gordon, eles têm um comportamento de casal, sempre. Não se fala, eles são meio que uma gag visual, mas eles estão sempre junto, de roupão vendo TV, ou tipo, aparece o Robin passando na frente da casa e tá os dois de roupão com um cafezinho na mão dando risada, tipo, 3 da manhã. O do Lego também, né? O do Lego também. Eles são um casal. É verdade. Eu gosto dessa versão que Não, eles são um pode casal. ser. Quantos par românticos o Batman já teve? Todos. Não sei. Mulher Maravilha, Mulher Gato. Eu acho que assim, se a gente for puxar... Dá pra puxar do começo, assim, um pouquinho, assim, geral, pra passar nos principais. A primeira foi uma que chamava Julie Madison, que era a noiva dele, numas histórias, que era quando o Bill Finger tirou uma folga pra escrever a origem, criar a origem, o Garner Fox, que era um outro roteirista lendário da DC, ficou um tempo escrevendo e ele criou uma série de coisas, e uma delas foi essa noiva, que depois, quando o Bill Finger voltou, nunca mais foi citada. E hoje em dia eles trazem ela de volta, como se foi uma noiva que estava no começo da origem. Aí depois, tem uns personagens meio genéricos, tem aquela... Nossa, a Vicky Vale. A Vicky Vale. Vicky Vale é basicamente a Lois Lane. A repórter, é verdade. Ela é a repórter namorada do Batman, porque todo super-herói tem alguma namorada repórter em algum momento. E tem a Mulher Gato, que eu acho que acaba sendo a principal. Não tem jeito. Vai e volta. A ligação do Batman com a Mulher Gato, quando é bem escrita, ela soa natural, ela faz sentido. Porque tem a Talia al Ghul, que é a filha do Ra's al Ghul, que inclusive eles têm um filho juntos e tudo, que eu acho interessante, mas é interessante por causa do Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul quer o herdeiro perfeito, então fica tentando que a Talia apaixone pelo Batman, ela realmente apaixona, e o Batman é meio resistente, ele realmente acha ela uma mulher fascinante, mas não quer participar desse plano todo, tal,
Porque o plano do Ra's al Ghul é esse, é ter um filho perfeito. Então ele acha o Batman um filho perfeito, o ser humano perfeito e quer que tenha um filho com a Thalia. E depois tem várias... A Mulher Maravilha no desenho animado tem um certo romance. Eu adoro. Levaram pro quadrinho. No quadrinho, eu acho que tem o final de relacionamento mais anticlimático que eu já li na vida, que é que eles começam a desenvolver um romance. E aí eu acho que alguém da equipe editorial chegou e falou, olha, não dá, porque no título do Batman ele tá em outra parada. Então vai ter que terminar esse namoro dele com a Mulher Maravilha. Aí eles fazem uma história que eles entram numa máquina que vê possíveis futuros. Nossa. E aí eles veem 1 milhão de versões deles dois no futuro, tendo filhos, falam assim, não ia dar certo, né? E terminam. Eu afasto a pessoa amada em 3 dias. Imagina que horror, cara. Você tá começando um relacionamento e fala assim, será que dá certo? Vamos entrar nessa máquina, ver futuros? Não, vamos terminar. Não, o nome disso é mãe. Se a mãe não gosta, não, você para aí. E mãe sabe das coisas. Não é minha, só de mãe. Não sempre, é verdade. Não podemos generalizar. Não, interessante. Eu gosto dessa versão que eles têm um negocinho lá na Liga da Justiça. É interessante. Tem um episódio que ele canta. Solidão. Muito bom. Eu gosto dessa. É o episódio que a Mulher Maravilha vira um porquinho. Eu amo. É real. Que aí dá. Porca Maravilha! Porca Maravilha. Porca Maravilha! Cara, eu separei ali o mapa de Gotham. Vou pedir pro Carlos pegar. Vamos lá. Eu gosto... Cara, a gente falou muito de Gotham, que é muito parecido com Já com gostei São Paulo. Mapa, já. Então, ele veio no jogo, que não foi um jogo que rolou muito, que é da... O da Telltale? Não, Qual que é? eu tenho até a peça, cara. Mas é o quê? Board game? Mostra aqui. Eu esqueci agora o nome do jogo, galera. Que dá pra você jogar com a Batwoman, com o Robin. O Batman... Knights... Night... Tá, o jogo de Gotham videogame Knights. mesmo, Gotham Knights, Gotham Knights. Sim, Gotham que é a continuação dos jogos do Nike. É verdade. Eu gostei dele, mas ele não performou muito bem. A gente vai ter aqui o Asilo Arkham. Deixa eu ver. Eu gosto. Cara, eu acho que é uma... Quer que eu segure aqui um pouquinho, assim? Eu acho interessante esse desenvolvimento para além do personagem, né? Sim. O mapa de Gotham eu acho muito interessante, que tem toda uma história por trás. Na virada dos anos para os anos 2000, teve uma saga que foi o Terremoto. Aliás, tá pegando o microfone aqui? Que eu tô longe aqui. Pode abaixar ele. Tá. O mapa, Tá, beleza. Tem uma saga que é o Terremoto, que Gotham City é destruída, e aí depois o governo abandona Gotham City e vira terra de ninguém. Que fica, acho que 2 anos de saga de terra de ninguém. E aí eles pediram para um cartógrafo muito respeitado dos Estados Unidos para criar Gotham City, com base em tudo que já tinha antes, para criar o mapa. E aí ele basicamente pega o mapa de Nova York, que é a base para Gotham City, né? E extrapola dali. Então você vê, por exemplo, em Tree Corner, que está aqui no cantinho. Tree Corner é Brooklyn. Então é todo baseado nisso. Assim, esse aqui já é uma variação daquilo que foi feito depois para o filme, teve uma e tal. E é bem interessante, porque eles dividem Gotham como uma cidade real, bem baseado em Nova York. Eu acho muito legal. Como é feito. Mostra, por exemplo, que a mansão Wayne fica fora de Gotham. Fica numa área de rico, lá longe. Óbvio, né? Normal, Alphaville. Alphaville. Exatamente. E aí isso explica por que você sempre vê desenhar essas coisas, o cara sai do Batmóvel com a Batcaverna e fica 1 hora dirigindo pra chegar em Gotham. Cara, a gente tava falando do mapa e tal. Lembrei, eu sei que é polêmico, mas eu gostava da série do Batman. Qual série? Que rodou um tempão. A dos anos 60? Não, uma das últimas aí. A Gotham? Que ele criança? Gotham, que tem ele criança. Eu gosto. Eu vi pouco, vou ser bem honesto. Eu vi muito pouco. Conheço gente que fala que ela melhora bastante. Eu vi pouquíssimo também. Eu sei que tem a Mulher Gato criancinha também. Também, Que é uma atriz que quando apareceu, eu falei, nossa, é a Mulher Gato Tim Burton criancinha. Ela tem a personalidade, né? Foi interessante, foi uma série interessante. Agora tem a do Pinguim, que, nossa, muita referência pra Sopranos. Interessante também. Eu acho que a do Pinguim, até quando você puxou antes sobre a gente falar dos personagens do Batman ser tão conhecido, a gente acabou de viver um momento que tinha um filme do Coringa e uma série do Pinguim ao mesmo tempo. E nenhuma das duas tinha o Batman. Acho que isso mostra como eles são presentes na cultura pop, né? É aí que tá. O antagonista é que faz o protagonista, né? Então Sim. Eu acho que o Batman tem uma galeria de vilões maravilhosa, é o que dá poder pra ele também. Com certeza. Pra ele poder se destacar, sabe? E aí, uma coisa que eu quero acrescentar é que a série do Pinguim, eu acredito que por mais original que ela seja, por mais espetacular que ela seja, ela foi muito inspirada num Dia Ruim do Pinguim, escrito pelo John Ridley.
que é uma temática onde todos os vilões do Batman passam por um dia péssimo e tentam uma retomada ao poder, ou então uma reestabilização de onde eles estavam. E com o Pinguim é a mesma coisa. Ele perde tudo do império que ele tinha e ele foi passado a perna por um dos capangas dele chamado Homem do Guarda-Chuva, que é um negrãozão, mó pimposo, da hora. E eu tava crente que o Victor ia ser esse personagem, cara. Ah, é? Puta, eu tava apostando tudo que eu tinha que o Victor ia crescer no final, que ia ter um negocinho diferente, assim, sem spoiler. Foi pra outro caminho. Foi pra outro caminho. Passou dessa pra uma melhor. Pendurou o guarda-chuva. Mas a narrativa ela é muito similar. A gente vê o Oz ganhando na conversa. Inclusive, ele dá uma enrabada no Batman maravilhosa. O discurso que o Batman nunca conseguiu combater. Quem faz Gotham, quem faz você poder atuar sou eu. Quem tá dono de Gotham sou eu. Então, hoje, eu vou resolver meus problemas e você vai pra casa. Amanhã a gente conversa e o Batman pega e vai embora. Sim. Eu fiquei tipo, mano, esse é o Oz que a gente queria ver. Porque ele nunca teve essa relevância tanto nos quadrinhos. Nessa saga mais recente ele teve. E é um destaque imenso, porque é tudo na lábia. Nessa saga da Terra de Ninguém que eu citei, ali o Pinguim também tá importante. Tem também? Porque ali, como Gotham vira uma parada e tal, quem comanda o comércio de Gotham e faz as coisas mais ou menos funcionarem é o Pinguim. Então ele tem um lugar que é basicamente uma central de trocas. Tipo, o que você pode me oferecer? O que eu posso te oferecer? Fica nessa, assim. Como a Terra sem lei, ele fica nessa. E por muito tempo, final dos anos 90, começo dos 2000, o Pinguim, ele era aquele cara que ele era dono de cassino. Ele era aquele cara que era um criminoso, mas meio que conseguia fazer tudo dentro da lei, sabe? Conseguia manipular. E o Batman achava interessante porque acabava sendo informante. Ele era um criminoso que nem os criminosos que confiavam nele. Então ele acabava virando um informante, mas o Batman acabava baixando a bola muito pra ele. É real. Só pra gente tá caminhando pro fim da conversa, mas eu não me lembro, porque eu gosto mais dos quadrinhos. Saiu a série do Departamento de Gotham? Não. Vai sair? Foi cancelada? Foi... Assim, é que teve duas que eram pra ser. Gotham originalmente era pra ser meio que baseado, né? O quadrinho do Gotham City contra o crime. Eu amo. Maravilhoso. O Gotham Central, né? O nome em inglês. E ia ter uma agora, que ia ser no universo do The Batman. E aí, parece que no meio mudou pra ser uma série sobre o Asilo Arkham. E aí ela meio que acabou virando a série do Pinguim. E agora tá se encaminhando pra ser a série do Coringa. É os últimos rumores por aí que eles vão... tem os rumores. Eles vão unificar esse... Não, do Coringa não. Da família Falcone. Pode ser. Pra fazer a Corte das Corujas. Interessante. É uma teoria, mas... Que eu gosto dessa coisa investigativa. Eu acho que aí me deixa animada. Eu acho que é onde o Batman melhor funciona. Eu comentei antes que ele funciona em qualquer tipo de história, mas eu acho que se você tira o negócio de detetive por muito tempo, ele acaba virando um personagem genérico. Então... É o que o Dennis Cohen. É que o Dennis Cohen falou, ele é um dos criadores do Super Choque, ele é apaixonado pelo Batman. E aí ele deu uma entrevista recentemente e perguntaram pra ele, você prefere o Batman ou o Questão? Ele falou, eu prefiro o Questão. Mas porque o Questão tem uma questão que ele funciona em qualquer história que você colocar ele, porque desenvolve. É aquilo que você falou no começo. O Batman, ele funciona em qualquer história que você colocar ele, porque as possibilidades são inúmeras. Aí o Questão, ele é limitado por quem ele é, um homem sem rosto. Sim. Ele consegue acessar qualquer lugar. O Batman, ele tem uma presença, ele tem a questão do medo, do icônico, da simbologia. Os dois acabam sendo similares em muita coisa, né? Os dois são heróis de pulp. De investigação. Que na verdade não são nem super-heróis, são vigilantes, detetives pulp. Esse é o ponto. Eles estão no mundo de super-heróis, a gente acaba chamando de super-heróis. O Batman, principalmente, que tem a capa, tem o símbolo, tá? Sim. Mas eles não são super-heróis. Você tocou no ponto que eu queria. Eles se destacam porque eles não são super-heróis, eles são detetives. E aí, Detective Comics vem disso. Né? Você dá um plano diferente pra abordar aqueles personagens. E aí você tirar isso dele, que acho que é o ponto mais alto do Batman. Pô, o jogo, o Arkham Asylum, que é aquele, tipo, ele faz um mapeamento do lugar, aí tem uma cápsula de uma bala que ele liga com não sei o que, pra chegar no cara, tem um informante. Isso que é legal. Putz, essa é a parte mais legal. Muito mais legal. E tem o filme The Batman agora que ele faz exatamente isso. Do Robert Pattinson? Esse mesmo. Gente, muito bom. Isso que era a minha pergunta final, assim, trazendo o universo cinematográfico, vocês têm algum filme favorito? Eu vou ficar com The Batman, velho. Eu tava receoso porque quando anunciaram que ele ia ser o Batman, o Robert Pattinson, eu falei, não vai dar não. Ele vai brilhar no escuro, blá blá blá. A gente carrega pro outro personagem, né? A gente é maluco. Aí ele apareceu o primeiro teaser dele no escuro falando, eu sou a vingança. Eu falei, você é a vingança? Eu também sou, meu braço, cara. Muito bom, muito bom.
eu consigo gostar dele porque ele não tá inserido naquele negócio de ser o cara mais foda do universo. Então Ele é maluco da cabeça, que é o que o Batman é, né, gente? Você tocou no ponto. Sim, ele é um herói tem que falho. ser, ele tem que ser. Se você coloca o Batman pode ser muito perfeito quando ele tá na Liga da Justiça. Porque ele tá compensando os superpoderes da galera. E ainda assim é legal quando ele toma uma decisão errada, essas coisas. Mas ele é o cara super... O Batman, nas histórias dele, ele tem que de vez em quando fazer merda. Tipo o Batman Veneno. Que ele falha lá, Veneno, salva a menina. Exato. Essa é a graça. Ele é humano. Se você tira esse negócio, você mata. Mas para responder sua pergunta, cara, eu acho uma escolha difícil, porque eu acho que o Batman, ele é bem sortudo, assim, com adaptações. Ele tem filmes muito bons, tem séries, tem tudo. Eu ainda fico com o Cavaleiro das Trevas. Quando eu assisti The Batman, eu fiquei na dúvida, que eu falei, puta, The Batman é um filmaço. Não assisti de novo, desde a época que estava no cinema, preciso assistir de novo. Mas eu assisti de novo o Cavaleiro das Trevas recentemente no cinema, numa ação que fizeram lá. E ele continua sendo muito bom. Ele tem problemas graves de roteiro. Tem uma cena específica que eu sempre cito, que é aquela cena da festa que o Coringa invade e ele sequestra, joga a Rachel pela janela e o Batman se joga pra salvar ela e o Coringa continua lá na festa, né? Ele se joga, salva a Rachel E não acabou. volta, mas deixa o Coringa lá matando todo mundo. E ele fica deitado no carro com ela assim. E aí corta pra outra coisa. Eu falo, mas e o Coringa? Deixou ele lá? Eu tenho uma pergunta pra você. Esse filme, dá pra se considerar um filme do Batman ou é um filme do Coringa? Não, ele é um filme do Batman. Eu acho, inclusive, que assim, o Coringa rouba a cena, porque o Coringa tá muito foda. O Heath Ledger é o papel da... Pena que ele faleceu depois. Porque é o papel da vida dele. A carreira dele é se transformar depois daquilo. Nossa, demais. Tem demais. até um filme lá que eu não lembro qual que é, que ele fez depois, que foi lançado postumamente, que dizem que já dá pra ver que era uma transformação, já tava indo pra outro caminho, né? Sim. Mas eu acho que é um filme do Batman, e eu acho, mais ainda do que isso, eu acho que a narrativa toda é sobre duas caras. Também. A história inteira é sobre o Harvey Dent virando duas caras. O Batman e o Coringa estão ali para trazer o caos na vida dele. Só que Duas Caras, por mais legal que ele esteja, ele não roubou a cena. Ninguém nem lembra que Duas Caras está naquele filme, sendo que o filme é sobre ele. Verdade. Então, eu acho que o Coringa roubou a cena porque ele tá foda, mas a história não é sobre ele. Acho que a história é sobre Duas Caras. Da hora. Eu tenho outra pergunta pra você. Posso? Desculpa, claro, me perdoa. fica à vontade. Colin Farrell tá pro Pinguim como o Heath Ledger tá pro Coringa? Porque a transformação dele foi absurda. Não, o Colin Farrell tá maravilhoso. Talvez, porque assim, o Coringa já tinha o Jack Nicholson antes, que é um dos Coringas que todo mundo O lembra. referencial. E o Pinguim tinha o Danny DeVito, que é o primeiro Pinguim que todo mundo lembra. Sim. Então, acho que sim, faz sentido. O Colin Farrell ser o melhor Pinguim, tipo, modernizado, assim, que nem o Heath Ledger foi. Faz sentido. E tem o da série também, né? O Pinguim da série. O Pinguim da série dos anos 60, pra mim, é... você tá falando da série. Gotham? Eu gosto também. Você gosta? Eu gosto, achei da hora. É que não é bem o Coringa, né? Eu não assisti inteira, mas eu sei que tem 3 meio que Coringas ali. O Pinguim. O Pinguim, o Pinguim. Tem um Pinguim, eu gosto Tem um Pinguim, ele é da hora, né? É legal, o Pinguim, eu cheguei a ver as partes que ele tá bom. Eu acho que ele não chega a ser um peso, né? Tipo, de comparativo, mas eu gosto bastante dele. Não, ele é legal. E o Pinguim também da série dos anos 60 era divertido, que era mais baseado nos quadrinhos daquela época, até o Coringa daquela época também. Mas sim, eu acho que faz sentido, assim, que você tá falando do Colin Farrell ser pro Pinguim o que o Heath Ledger foi pro Coringa. Faz sentido. Você concorda? Eu gosto. Eu fico bem emocionada, porque me vem muitos quadrinhos e é uma representação bem legal, assim. Eu trouxe um quadrinho que eu gosto de indicação pro público, que é Batman e o Mundo. Teve uma ação tempos atrás, nesses Batman's Day da vida aí. Inclusive, eu adoro, continuo me chamando. Que são várias histórias do Batman que passam em vários lugares do mundo. Tem uma no Brasil, que passa onde? Em São Paulo. Sim. E eu indico, cara, é muito legal, assim, ver o Batman poder ser... Que personagem incrível, né? Dele ser maleável ao ponto de você conseguir colocar ele pra... qualquer história se passar em qualquer lugar do mundo. E aproveitar que eu tô falando de Batman e o Mundo, vai sair, não sei se vocês ficaram sabendo, a série do Batman que se passa dentro do universo no México. Que a gente teve a honra de ver alguns uns visualizers da série, porque a gente tava tendo uma aula de animação na Perifacom com um dos estúdios que estão envolvidos, e aí eles apresentaram. E eu estou apaixonada. É animação, né? É uma animação. Nossa, que da hora. E tá muito dentro dessa história sobre a questão da colonização. Dentro dos povos astecas, então é um Batman que é asteca e tem toda uma questão de visual, todo mundo que tá envolvido, de alguma forma faz parte dessa discussão. Cara, eu tô muito animada.
Isso é Muito legal. animada. Pô, faz tempo que eu lembro quando falaram que iam fazer esse projeto, faz tempo que eu não via falar. Que bom saber que negócio tá andando. Porque Cara, em breve vai sair, eu tô muito animada. Tal qual eu fiquei apaixonada com o Batman do Spotify. Que o Rocco Pitanga fazia Sim. o Bruce Wayne. Ele tá incrível. Gente, que coisa maravilhosa. Ele tá incrível. Eu não ouvi inteiro ainda. Eu tenho uma certa dificuldade pra narrativa só de áudio, assim. Mas ele tá incrível. Tá incrível na voz do Batman ali. Ficou foda demais. Só pra resgatar o que você falou de botar ele em outras culturas, né? O Batman Azteca. Ele funciona tanto lá no Batman mangá, quanto o Batman Ninja, agora Batman Azteca. Essa é o quão palpável ele é. Você Sim. dissolver e aplicar ele em outros lugares pra contar aquela narrativa, aquela cultura, a partir do que eles têm pra dissolver em torno de Batman. Isso é muito massa. O Batman virou um arquétipo, né? Dá pra você fazer... Dá pra reinventar infinitamente, mudar quase tudo... E ele ainda continuar sendo reconhecível como, esse é o Batman. Sim. Se eu não me engano, os espanhóis que matam o pai do Batman. É, E gente. é por isso, faz sentido, e é mas por isso que narrativa ele de- quer uma vingança e tem o Duas Caras. E, nossa, eu tô apaixonada pelo visual e esse trabalho incrível de... Nossa, gente, vai ser... Eu tô muito animada. Ele se passa no passado, Sim, no dia da sim, no invasão. passado. Ai, da hora. Não, e a história da colonização da América Latina, eu acho que é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem a visão só da parte dos portugueses. Quando você pega todo o resto que tinha a cultura maia, azteca, aquela coisa toda, é muito fascinante. No Rio Grande do Sul tem uma cultura muito forte disso ainda, de falar que os espanhóis estavam lá, aqueles... É porque eles têm embarada com o Uruguai, com a Exato, Argentina, né? que é a própria pilcha de Os gaúcha. pampas. Isso, a própria nomenclatura, né, que vem dos povos indígenas de lá, eles falaram que foi influência dos espanhóis. Não foi, a gente sabe que não foi. Então rola um apagamento histórico muito grande. E dessas Sim. histórias assim, pra ver da onde que realmente saiu, o que aconteceu nesse momento, é maravilhoso. demais. E trazer na roupagem de Batman, você consegue comunicar pras crianças pra apresentar em escola, pra desenvolver trabalho. Você faz um cara que não veria um desenho animado sobre colonização da América, mas veria um desenho animado sobre o Batman. Mas será que vão entender, cara? Eu não sei. Um que entender já valeu. É real. Ele tem um ótimo ponto. Meninos, queria agradecer. Foi muito legal. Eu amo falar de Batman. Eu queria muito, inclusive, ter visto o papo lá que rolou na Perifacon. Vocês estavam Tá com no YouTube. Tá no Tá YouTube? no canal do Mansão N. Mentira! Olha os caras, eu Tá não no vi canal ainda. do Mansão N. O áudio não tá nenhuma maravilha, porque a gente, na verdade, a gente deu sorte de que tinha uma pessoa no público que gosta de gravar para uso pessoal. Ele gosta de assistir depois. E aí ele gravou, a gente conversou com ele, ele mandou pra gente o arquivo e a gente colocou no canal do Mansão N. Que Então, coisa tá maravilhosa. lá. Eu tô sabendo isso agora, tá, gente? Que coisa Vamos maravilhosa. Assiste lá. O áudio tá um pouco ruim, infelizmente. A gente, inclusive, queria, numa próxima, a gente vai ver de tentar captar antes, porque foi uma palestra muito boa. Foi um papo muito bom, Foi muito proveitoso. muito rico. Então, inclusive, agradecer o papo hoje e agradecer por ter chamado também para a Perifacon, lá para aquele painel. Vocês estão lá desde a primeira edição, né? Sim, a Isso é gente legal. ia sempre como imprensa e tal, mas agora a gente foi no palco e teve um puta papo legal, assim. Eu só não ia na primeira porque eu morava muito longe. muito. Agora, Foi com Mas- o Taylor, com a Luna, O a Marcel. mediação do Marcel. Inclusive, encontrei o Marcel agora na CCXP, gente boa demais. Ele é muito querido, velho. Inclusive, fica um salve pra eles aí, porque eles são muito Sim, bons. O sim. Marcel é historiador, então, tipo, toda a carga que ele traz pra falar de Batman é muito boa. Fala bem, né? Poxa! isso é muito legal, né? Da gente conseguir sentar e trocar ideia e numa convenção com outros fãs. Nossa, é isso que é difícil, né? Você faz o evento, aí você não consegue aproveitar o evento. Ô, Andrés, antes da gente terminar, tem uns presentinhos aqui. Oba! Vamos um presente, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Primeiro de tudo, já que eu falei tanto desse livro, vou pegar o livro do Coringa, chama O Homem que Ri. Tá no plástico, Que não sei se vai pegar chique. bem na câmera. Mas é um livro que eu co-editei eu e o Diego Morro. Mais pra trás, bem perto do seu rosto aí. E tem texto, assim, de muita gente legal. A organização tá aí na capa, foram Saiu pela script, massa. Foi eu, André Panceira, o Marcelo Lara e o Fábio da Luz, que eles são de outros canais também que falam de Batman, o Fábio e o Marcelo. E a gente chamou uma equipe, assim, a Luna tem texto aí, tem o JP Martins, tem muita galera, eu tenho um capítulo meu também. Tem uma equipe muito foda e vou te falar que é um livro que eu tenho muito orgulho, assim. É um livro que traça desde a inspiração até as principais histórias, até década a década, como o personagem foi se transformando. Eu tenho muito orgulho desse livro, tá? Massa. Então, é O Homem que Ri, você consegue achar na Amazon, em qualquer lugar você encontra ele para vender. Já vi ele vendendo já em livraria e tudo, então Chique. você encontra por aí. E outra coisa. Vou ler pra fazer resenha lá na Perifacon. Da hora. Boa, não, usa tudo que você achar que dá para tirar daí, tira.
Os marca-páginas, já que tá nessa, né? Deixar um marca-página para cada um, do Mansão N, do Amo. podcast Mansão N. Os adesivinhos também para cada um. Chique, o homem vem preparado. Não, ele veio bem. Vou colocar no Mostra meu... aí, ó. Vou colocar no meu computador. É isso aí. Peguem esses adesivos, colhem em bares, colhem em loja de quadrinhos. E por último, isso aqui que não tem nada a ver com Batman, mas tem a ver com quadrinhos, que é um quadrinho que eu fiz com um coletivo de artistas. Ai, que chique. Aí são algumas histórias feitas. Chamei o nome. Acho que são 7 autores. A gente se juntou para fazer cada uma história de 4 páginas sobre ansiedade. Da hora. E a gente lançou isso assim que começou a pandemia. Foi uma coisa, parecia planejado, assim. É um quadrinho sobre ansiedade, bem no momento que despertou. A gente lançou isso em janeiro de 2020. Então... É importantíssimo Aí- falar sobre isso. Da hora. E aí uma das histórias é escrita e desenhada por mim. Você desenha também? Eu desenho. Olha não, só. não tanto profissionalmente. Eu mas quero tá aí. um quadrinho entre vocês dois sobre Batman. Bora. Eu tinha que ter trazido um pra você também. Na próxima eu vou te entregar um. Onde a gente encontra seu trabalho nas redes sociais? Vamos lá. Mansão N, você encontra o meu podcast, que é o principal projeto, e acho que tem mais a ver com o assunto hoje, que é você encontra mansãon.com.br, é o nosso site, mas tá no YouTube como Mansão N, tá, qualquer rede social tá como @mansãonmw, ou seja, Mansão N, M de mansão e o N de Wayne, e W de Wayne. E você me encontra como Carlos Vasques MW também. Vasques é com Z no meio e Z no final, não tem nenhum S em Vasques. Carlos Vasques MW, qualquer lugar que você procurar, Instagram, só não tô no Blue Sky ainda, tô só com Mansão N lá. Mas você me encontra em todo lugar. E você, Taylor? Eu tô mais com tempo maior no Instagram. Agora em novembro fez 10 anos que eu tô produzindo conteúdo no Instagram. Porra, parabéns. E falo sobre questões socio-históricas dentro dos quadrinhos, né? Então eu pego ele de seco com toda a parte extra-fictício. E eu tô expandindo esse trabalho tanto para podcasts, que a gente faz junto com o Marcel, no Legal. Enquadrinhados. Agora eu e a Milena, a gente tá com um projeto de cast também, que tá pra sair ano que vem, então fiquem espertos. Inclusive sigam a gente lá, que é @omanueltaylor e Enevoada, com 2 As no final. A gente tá com esse projeto e tem quadrinhos pra vir aí também. Já tô fazendo um anúncio, já tô queimando várias pautas aqui, daqui a pouco ela me pega. Não fala tudo de uma vez. Mas sigam lá, acompanhem, que a gente faz uns debates muito, muito legais, sempre com questão histórica, fundamentada, pesquisada. Muito da hora. Então, encontro vocês lá. Ó, inclusive, eu tô adorando a série que vocês estão fazendo, falando dos episódios de Super Choque 1 a 1. Então, Maravilhoso. muito bom. Maravilhoso, E a gente maravilhoso. citou o Batman lá nesses episódios também. Sim. Porque aparece o Batman do futuro, né? Maravilhoso. O Batman normal lá do N, com a roupagem do... Como é que é o nome do desenhista? Animated, do Bruce Timm. Do Bruce Timm. Do Bruce Puta, Timm. e é um negócio legal. E depois, no futuro, aparece o Super Choque mais velho. Aí tem até um quadrinho que aparece eles dois juntos, que é maravilhoso. E enfim, a gente dissecou o Super Choque e a gente vai fazer mais séries assim. Coisa maravilhosa. Ó, gente, pra você que gosta de Batman, tem o Peri, que é o personagem da Perifacom. Sim. E aí, eu queria fazer o Peri de cosplay. Um dos primeiros personagens que eu falei, que eu dei de briefing, é Peri de Batman. Bom E o que é o demais. meu favorito, que é inclusive eu não sei se tá aí na... Acho que ele não vai estar aí. Tá aqui, Ah, não, tá ó. do ladinho Posso do pegar? load. Pode pegar, que a Pegar gente tem com um todo loadzinho. cuidado do mundo. Aí O eu vou Wesley colocar o As mapa aqui. Artes fez pra gente, ó. A gente tem um Peri de Batman. Que é Wesley meu é favorito. muito E eu da vou hora. tatuar isso aqui. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu quero fazer, que é tatuar o nosso perizinho de Batman. Bom demais. Porque eu amo. Eu simplesmente amo. E pra você que gostou da nossa caneca, essa aqui é da nossa loja da Perifacom, uma penca /Perifacom. Você encontra lá esses produtos maravilhosos. Meninos, novamente, que delícia falar de Batman. Ai, meu coração tá quentinho. Bom demais. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Carlos, cara, eu lembro do Carlos na primeira Perifacom. Manuel, que é super um parceiro nosso, tá aí em muitas coisas. No que vem tá lá na Perifacom de novo. Você também, Carlos, já deixar o convite. Boa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo. Sigam os meninos nas redes sociais deles, acompanhem o trabalho. Não esquece de curtir, comentar. Coloca também nos comentários qual o filme do universo cinematográfico do Batman favorito de vocês. E até a próxima.